Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa oração feita para que nós possamos pedir a intercessão de São João Batista, muito amigo de Santa Teresa de Jesus. Os dois juntos reformaram o Carmelo, Santa Teresa na ala feminina e São João da Cruz na ala masculina. Então pensamos a intercessão. São João da Cruz é um místico, um homem extraordinário, que fez muito bem para a igreja, e hoje nós estamos pedindo então a sua intercessão. Que Deus nos abençoe e que São João da Cruz também interceda a Deus por nós. Vamos ouvir o evangelho de hoje, o evangelho que assim nós somos chamados a escutar todos os santos dias, o evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Elias já veio, mas não o reconheceram. Por que esse evangelho traz para nós uma mensagem importante? Além de, é claro, falar do nosso Senhor, Jesus está falando um pouco da história de Israel, da história do povo de Deus. E aqui nós percebemos o quanto que Deus foi falando ao longo do tempo, foi falando ao longo da história, foi dando sinais que Ele enviaria o seu Filho Jesus para ser esse sinal do amor e da presença de Deus no meio de nós. Elias é um profeta muito importante. Elias é aquele profeta que anuncia a boa nova de Deus. E aí maltrataram o coitado do Elias, como nós ouvimos aqui, né? Não reconheceram que ele era um profeta, não reconheceram, não tiveram nele a esperança de uma vida melhor. Então por isso que Jesus diz isso, né? Elias veio e colocou tudo em ordem, mas ele não foi reconhecido pelos seus, pelo povo de Israel. Aí depois Jesus vai de novo acrescentar: assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Esse eles aqui é aqueles que iriam contra o nosso Senhor, aqueles que iriam matá-lo, aqueles que iriam colocar Jesus no alto da cruz. Então por isso que Jesus faz essa comparação, para dizer que Jesus, ele mesmo, o Filho de Deus, também seria maltratado. Se os profetas ao longo da história foram maltratados, e agora Jesus também seria. E os discípulos então vão entender que Jesus está dentro desse processo da compreensão da palavra, porque Jesus é essa palavra encarnada. E para que Jesus pudesse ter essa presença, quem veio antes de Jesus foi João Batista. Então os discípulos também compreenderam que João Batista seria maltratado, né? Ou seria humilhado, seria morto, como nós sabemos que acontece na história. Então por isso que esse evangelho de hoje faz com que nós olhemos para o nosso Senhor. Ele veio, passou por todas as realidades, porque todos os outros também foram anunciando que ele iria passar por isso, passar pela cruz. Esta é a missão do nosso Senhor Jesus. Esta é a missão de Deus na terra, de salvar toda a humanidade. Por isso então, meus irmãos, hoje celebrando São João da Cruz, peçamos a intercessão desse santo que também ouviu a presença, né, a palavra de Deus, ouviu a realidade de Deus sendo manifestada na graça e no poder da cruz. Por isso, São João da Cruz. A cruz é o nosso caminho. A cruz é aquilo que nós precisamos passar para alcançarmos também a salvação. Então eu te convido para que você leia um pouquinho mais sobre São João da Cruz. Busque na internet tem muitas coisas, textos maravilhosos desse homem que tão bem entendeu o caminho da cruz.
para também alcançar a graça da salvação em Cristo Jesus. E assim, esse evangelho que nós acabamos de escutar faz com que nós olhemos para trás, olhemos para a história do povo de Israel, olhemos para a história do povo de Deus, para a nossa história que foi sendo preparada para alcançarmos a salvação naquele que é o Senhor da nossa vida, Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Que Deus nos abençoe e que essa palavra que nós acabamos de escutar possa nos ajudar a estar sempre na presença de Deus. Um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez pela tua participação e que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.